Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje é livro de sucesso. Eu quero te ajudar a escrever um grande livro em 2025 e hoje eu vou te falar de 10 pontos que transformaram o livro Uma Vida com Propósito do Rick Warren num dos livros mais vendidos no mundo. Esse aqui é o nosso programa Novo Dia, que acontece toda terça e quarta-feira, às 7 horas da manhã, aqui no YouTube. E eu tô começando aqui feliz. 1, porque eu vou falar de um livro que eu gosto muito. 2, porque eu vou falar de um livro. E 3, porque eu tenho convicção que esse conteúdo vai te ajudar e te ajudar muito. Aliás, se você pensa em escrever um livro, eu quero que você coloque sim aqui nos comentários. Se está no seu coração contar a sua história, contar uma grande história para alguém, coloca sim nos comentários. Hoje eu quero falar de 10 características que fizeram este livro aqui, ó, Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, um sucesso mundial. Aí você deve estar se perguntando, Daniel, mas por que você está com esse livrinho e não com um livro grande? Eu já vou te explicar. Antes eu quero que você prepare seu papel e caneta para a gente fazer as anotações necessárias. Não adianta só você assistir e se arrepiar, gostar e elogiar, comentar. Você precisa anotar para fixar o conhecimento, tá? Aliás, eu já vou te pedindo para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ou inscrita, porque assim, com um simples toque, você ajuda a ampliar o alcance da mensagem do bem. Como você sabe, eu tenho o curso Como Escrever um Livro de Sucesso e eu estou empenhado neste ano a te ajudar a se tornar um escritor e uma escritora. Por quê? Porque você carrega uma mensagem, porque você é uma flecha, porque você tem o que dizer às pessoas e colocar isso num livro pode transformar vidas. Por isso eu quero que você, se não pense em escrever, comece agora a pensar em contar a sua história ou a história que você quer contar. Ok? Vamos falar desse livro aqui. Aliás, aqui não está escrito, né? Está escrito Você Não Está Aqui Por Acaso, para chamar atenção. O nome do livro está aqui no cantinho, Uma Vida com Propósitos. E diz, extraído do best-seller Uma Vida com Propósito. Inicialmente, esse foi o livro que eu comprei. Eu estava numa livraria, comprando alguns livros, aí eu fui e falei, vou levar esse aí. Peguei. Depois que eu li, isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo, eu falei, caramba, esse é um grande livro. Aí eu fui e comprei o livro mesmo. São inicialmente lançado com 40 capítulos, depois foi lançado uma edição com mais 2 capítulos, 42. Por quê? Porque era tão bom o resumo que eu queria ver a obra completa. E eu entendi que isso aqui foi uma grande estratégia de venda. Tem gente que vai olhar e fala assim, eu não consigo ler esse livro tão grande, que não é o meu caso. Eu comprei esse porque esse estava no balcão, à mostra. Eu falei, vou levar. Depois de ler o pequenininho, ou seja, gastei um dinheiro nesse e gastei depois um dinheiro para comprar o livro completo. Uma grande estratégia de venda. Você oferecer o seu conteúdo aos poucos. Isso aqui serviu, sabe para quê? Para uma isca. Muitas das vezes, e aqui quando você me acompanha, eu vou te falar sobre isso, sobre a isca digital. Você pega o seu conteúdo, faz um e-book, entrega ele nas redes sociais, as pessoas vão gostar e vão falar, não tem um livro todo? Não tem mais? E aí você está envolvendo cada vez mais as pessoas no seu conteúdo e na sua mensagem, tá? Então vamos lá, ponto número 1. Por que o livro do Rick Warren é um sucesso? Dados que você precisa guardar. Esse livro foi lançado em 2002, nós estamos em 2025, portanto esse livro existe há 23 anos. 23 anos. No ano de 2019, guarda essa informação, 2019, esse livro tinha vendido 32 milhões de exemplares em todo o mundo, em mais de 85 idiomas, olha só, 32 milhões de cópias pelo mundo. Se você colocar, que não é esse valor, mas é só para a gente fazer uma conta, que cada cópia, cada livro foi vendido por $1, está falando de 32 milhões de dólares. Se converter para reais, estamos falando de 160 milhões de reais. Esse livro é um sucesso absoluto de audiência e também como um produto.
um produto comercial que encantou o mundo. Agora, por que será que esse livro fez tanto sucesso? Eu separei 10 pontos que transformaram esse livro num grande best-seller mundial para que você aprenda e aplique isso no seu livro. As dicas... Agora, olha só, eu estou só analisando como editor, como escritor, como leitor, o sucesso desse livro. Não estou nem falando do conteúdo. Amanhã eu falo do conteúdo. Amanhã eu vou te dar algumas dicas, os pontos marcantes que esse livro traz e que vão ajudar você na sua caminhada. Hoje eu vou te falar é uma análise literária, uma análise do produto, uma análise do livro. Por que ele é um sucesso? Vou tentar te explicar. Tem vários motivos, né? Porque é da vontade de Deus, porque Deus que inspirou. Ok. Se a gente for entrar nesse campo, não precisa falar de mais nada. Mas eu quero falar sobre a visão técnica aqui, tá bom? Ponto número 1. É um tema universal e atemporal. Há quantos anos você ouve as pessoas falarem sobre propósito? Propósito de vida existe? Propósito de vida não existe? Esse é papo de coach, Daniel. Pois é. Esse é um tema que muitas pessoas se interessam, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E é um tema atemporal. Ou seja, ele não fica limitado a um pedaço do ano ou a uma época da história. Sempre as pessoas estão preocupadas em propósito, descobrir o seu propósito, cumprir o seu propósito. Então, quando o Rick Warren decide falar sobre propósito, uma vida com propósitos, ele está falando de um assunto universal, todo mundo se interessa, e atemporal. Ele não se esgota com o tempo. Alguns temas, eles vão durar, eles vão nichar demais, eles não vão ser mais falados. Por exemplo, o sucesso da máquina de escrever. Hoje em dia, quantas pessoas comprariam um livro sobre máquina de escrever, uma vez que nem tem mais sendo nem estão sendo mais produzidas? Ficou presa no passado. Entende? O tema ficou lá atrás. Agora, propósito não. A gente fala de propósito hoje, falou ontem e vai falar amanhã. Então, primeiro ponto de hoje, se você puder, você anota aí. O tema é universal e atemporal. O ponto número 2, a linguagem é simples e acessível. Quantas pessoas complicam o fácil? Querem escrever difícil para parecer que são mais inteligentes, mais cultas, porque elas querem impressionar quem está do outro lado. Aí vem um livro desse que é simples de ler. Eu vou ler um trecho aqui, é simples. Qualquer pessoa entende. Olha só, também não quero dar spoiler do que eu vou mostrar amanhã não, mas olha o que diz aqui. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me, não há como chegar lá saindo daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Deve partir de Deus, seu Criador. Você conseguiu entender perfeitamente porque ele escreveu de forma simples. Nenhuma dessas palavras, eu li algumas aqui, são difíceis. Todas são simples e fáceis de entender. Esse livro é como uma conversa que um amigo tem com o outro. Linguagem clara, acessível, faz com que ele se torne um sucesso. Então tire as palavras difíceis, tire a vontade de impressionar. Isso vale para você escrever seu livro e vale no seu dia a dia. Quantas pessoas falam de forma difícil para querer causar uma boa impressão, mas acabam fazendo o quê? Confundindo as pessoas e se desconectando delas. Porque uma vez que elas não conseguem entender aquilo que você está falando, elas param de prestar atenção. Simples, né? Ponto número 3. A estrutura prática e aplicável. Como eu disse no início da aula de hoje, quando o livro foi lançado, ele tinha 40 capítulos. Depois eles colocaram mais 2. O autor Rick Warren botou mais 2. Por que eram 40 capítulos? Porque existia uma proposta. Leia um capítulo por dia e em 40 dias você terá a sua vida transformada e vai entender o seu propósito. E aplique. O livro é cheio de perguntas que faz você refletir e falar, caramba, será que eu estou na direção certa? Será que eu estou passando pelo que eu plantei?
Será que eu tenho como mudar? Será que eu estou pensando errado? Então, a proposta é maravilhosa. Leia um capítulo por dia. São 40 capítulos, agora 42. E aplique as lições desse capítulo naquele seu dia. Foi pensado de uma forma para o livro entrar no dia a dia, entrar no cotidiano do leitor. Por isso que esse livro é um sucesso. Vendeu com certeza mais de 40 milhões de cópias. O dado de 2019, 5 anos atrás, é que foram vendidas 32 milhões. Imagina. O livro segue sendo um sucesso. Ponto número 4. Ele tinha o apoio de grandes igrejas e movimentos. Isso é muito interessante, porque isso fala sobre comunidade, isso fala sobre movimento. Por que o livro chegou na mão de tantas pessoas? Porque o escritor Rick Warren é um pastor, ele tem muitos amigos, tem muitas igrejas que o apoiam, que o recebem. Então, elas divulgaram, ajudaram a falar. Outros líderes cristãos, quando leram um livro, falam assim: caramba, esse livro é incrível. Eu preciso falar disso na minha igreja. E aí aquela comunidade cristã com dezenas, milhares de pessoas, as verdades que estão lá fazem sentido para você e te deram um rumo. Se você compartilhar essa mensagem, é óbvio que vai dar frutos. Esse é um dos motivos pelos quais o livro Uma Vida com Propósito é um sucesso mundial. Ponto número 6. Foco no crescimento espiritual e pessoal. E é verdade. O livro, ele traz versículos, alguns complexos, alguns que a gente não entende direito. Ele traduz, ele explica. E ele entrega lições para que você aplique-as no seu crescimento pessoal, no seu crescimento espiritual. Então, sempre que você publicar algo que ajuda as pessoas a se desenvolverem, esse seu conteúdo tem mais sucesso. Percebe só quando você publica alguma dica, 3 dicas para alguma coisa. As pessoas gostam, elas salvam, elas comentam, elas compartilham. Por quê? São informações que ajudam elas a se desenvolverem. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, cumpre esse papel. E é impressionante, 23 anos depois desse livro ser lançado, ele ainda figura a lista dos mais vendidos e nós estamos aqui falando sobre ele. Tamanha a preciosidade que esse livro carrega. Ponto número 7. Estratégia de divulgação inteligente. Isso você tem que ter em mente. Eu falo muito sobre divulgação inteligente no meu curso Como Escrever um Livro de Sucesso, que aliás, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição. É só você fazer rapidamente a sua inscrição, se tornar meu aluno, minha aluna e começar a aprender. Mas aqui eu vou te falar de uma divulgação inteligente que o Rick usou. Ele tem, juntando o YouTube, juntando Instagram, ele tem hoje mais de 1 milhão de seguidores. Lembra que esse livro foi lançado em 2002. Naquela época, você ainda não tinha redes sociais como tinha hoje, tá? O livro ele começa a virar um sucesso com o desenvolvimento das redes sociais, sem dúvida nenhuma, porque ele vira uma potência. O Rick Warren vira uma potência nas redes, ele cresce e começa a falar do livro dele. Mas no início, como é que era no início? No início, começou no grupo que ele tinha. Ele é pastor de uma igreja na Califórnia, com muitos membros. Então ele falou assim: gente, lancei um livro. As pessoas que gostam dele, que acompanham ele, automaticamente foram lá e compraram. Ah, Daniel, mas como eu posso aplicar isso na minha vida se eu não tenho uma igreja? Ok. Você tem uma comunidade, as pessoas que te seguem. Agora, olha só o raciocínio da igreja, né? Da estrutura ali. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, as pessoas estão reunidas. Sem pagar nada, porque ninguém é obrigado a pagar para entrar em igreja. Dá oferta se quiser, ok? Dá o dízimo se é obediente. Então não tem essa história, mas tem que dar grana. Não tem que dar dinheiro, não. O culto está lá quarta, domingo, sexta, quinta, é de graça. A pessoa entra, aí ela recebe de graça uma orientação. Ela recebe de graça uma mensagem, um momento, uma experiência. Ela volta,
ela volta. Agora pega esse raciocínio e joga para sua rede social. Você faz live recorrente? Você está produzindo conteúdo para sua comunidade? Você está entregando uma mensagem, uma direção, um conselho para sua comunidade? Ah, não. Aí você acha que de uma hora para outra vai lançar um livro e vai ser um sucesso? Aí você acha que de uma hora para outra você vai lançar um curso e vai vender muito? Use a lógica da comunidade. Entregue o seu conteúdo. Ajude as pessoas. Tire dúvidas. Solucione problemas. Solucione dores. Porque na hora que você apresentar um produto, as pessoas terão ativadas o gatilho da reciprocidade e vão querer comprar de você. Lembra desse exemplo? Vai funcionar contigo também. Vamos para mais um ponto. Indicação boca a boca. É o número 8 de hoje. Tudo que é bom, a gente comenta com quem está do lado. Quando você tem um produto, um curso, um serviço que ajuda as pessoas, que resolve um problema, as pessoas automaticamente vão falar bem de você. Nossa, eu comprei esse reloginho aqui, ó, maravilhoso, é muito simples de apertar o botão, ele começar a funcionar, aperta, ele para. Ah, que legal, estou precisando de um. Onde é que você comprou? Ah, tá. O boca a boca é fundamental. Quem trabalha no mercado com vendas, é o meu caso, né, de vender livro, vender curso, vender mentoria, a gente sabe que o boca a boca, a indicação, é uma das formas mais poderosas de você fazer uma venda. Por quê? Uma coisa é eu chegar com uma pessoa que não me conhece, não sabe qual é o meu produto e tentar vender para ela. Ela vai falar para mim, eu não te conheço. Ah, mas quem disse que eu preciso desse teu produto? Ó, não tem dinheiro agora não. São as objeções. Agora, quando um amigo vira e fala, compra o curso do Daniel, porque eu fiz e é maravilhoso. Aí você já confia nesse seu amigo. Ele falou, se ele me disse para comprar, eu vou seguir o conselho dele. Sem indicação, o boca a boca é isso. Agora, você só consegue o efeito boca a boca quando o seu produto é bom. E na aula de hoje, você está aprendendo muitas dicas que fizeram desse livro um sucesso para poder aplicar no seu livro ou na sua mensagem. Ah, Daniel, não quero mesmo escrever um livro. Tudo bem, pega essa dica e aplica na sua mensagem. Aplica no seu dia a dia, no seu discurso, na sua palestra, porque com certeza vai surtir efeito positivo também. Ponto número 9, o time perfeito do mercado. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Ele foi lançado no momento que havia uma crescente busca por desenvolvimento pessoal e espiritual. E essa busca continua até hoje. Você pode reparar, surgiram muitos livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Aí logo depois, os livros de espiritualidade começaram a crescer no Brasil, está super em alta. Então, exatamente naquele momento, ele lançou esse livro e o livro estourou. Hoje, qual é o livro em alta? Eu tenho falado sobre isso. Devocional cristão. Os devocionais são os livros mais vendidos no Brasil desde 2023. Primeiro livro mais vendido, devocional em 2023. Primeiro livro mais vendido em 2024, um devocional. Dos 7 livros, eu peguei a lista da Publish News, que é uma das listas mais conceituadas do Brasil, e ela monitora as vendas nas livrarias. Dos 10 livros mais vendidos da categoria não ficção, ou seja, livros que não foram inventados, que não são histórias criadas, dos 10, 7 são sobre espiritualidade. Portanto, hoje, convém que você lance o seu livro sobre espiritualidade. Convém que você compartilhe com as pessoas a experiência divina que você teve. Convém que você fale de sua fé na forma de um livro para incentivar mais pessoas, porque é o timing perfeito para esse tipo de livro. No livro do Rick Warren, ele une duas coisas, propósito e espiritualidade. O mundo naquela época queria saber sobre propósito. Hoje em dia, talvez você fale, mas está todo mundo falando. Ok, mas em 2002, ele foi um dos primeiros. Era o momento, deu certo. Hoje qual é o momento? Livro de espiritualidade. Aí você fala assim, Daniel, mas eu não sei como escrever. Ué, clica aqui, inscreva-se no meu curso, Como Escrever um Livro de Sucesso. Você vai receber o passo a passo que você precisa para escrever o seu livro. Você vai receber as informações necessárias para você não só escrever, mas como vender o seu livro. Porque uma coisa eu falar, a escrita tem uma aula lá, dicas para você melhorar a sua escrita, qual o tipo de escrita que funciona hoje em dia. Mas e depois? O que eu faço? Como eu procuro uma editora?
eu lanço de forma independente, como eu registro o meu livro. Tudo isso está no curso, Como Escrever um Livro de Sucesso. Só você clicar aqui e fazer a sua inscrição. E para finalizar, número 10. A escrita inspiradora e motivacional. É impossível você ler esse livro e não se arrepiar. É impossível você ler o livro e não se emocionar. Portanto, como é que eu consigo ser motivador, inspirador? Coloque mais histórias, mais reflexões e menos números e menos dados. Porque 87% das pessoas, agora quando as pessoas vão ouvir, agora quando você contar uma história que toca o coração, que transmite uma mensagem, aí é sucesso. Lembra-se de Jesus, o maior comunicador de todos os tempos, o maior influenciador que a Terra já viu? Quando ele queria falar sobre o que era o reino de Deus, ele contava histórias. Histórias que faziam as pessoas refletirem. E ao final, muitas se inspiravam. Em algumas, as pessoas se emocionavam. Elas refletiam, sentiam aquela história e tomavam decisões a partir daquilo. Portanto, a sua escrita precisa ser, ela precisa inspirar as pessoas, ela precisa motivar as pessoas. Esses são os 10 pontos que tornam esse livro um best-seller mundial. Mais de 40 milhões de livros vendidos em todo o mundo, um sucesso absoluto. Tem um dado antigo que diz que só no Brasil foram vendidas 2 milhões de cópias em português. E eu tenho convicção que esse é um dado desatualizado, que já deve ter passado desse número há muito tempo. Porque um livro desse, há mais de 20 anos no mercado, resistindo, vendendo, com certeza, dobra seus números a cada 2, 3, 5 anos. Esse livro vale muito a pena você ler. Essa estratégia de venda que me fez primeiro pegar esse, depois o outro também. Coloque boas histórias na sua obra. Compartilhe aquilo que você sabe que fez sentido para você. Fale menos do que você tem e mais do que você sabe e mais do quanto você foi transformado ou transformada. Essas são dicas para que a sua mensagem, para que o seu livro alcance muitas pessoas. Nunca se esqueça que você é uma flecha e que você está aqui no mundo, no dia que se chama hoje, para entregar uma mensagem, para cumprir o seu propósito de vida. Amanhã eu vou te trazer uma aula sobre 5 pontos mais inspiradores dessa obra, 5 reflexões que eu fiz lendo o livro do Rick Warren. Eu vou entrar no conteúdo, mas hoje eu quero encerrar essa aula deixando uma certeza. É necessário que você entregue a sua mensagem, é necessário que você fale às pessoas sobre a mensagem que cura, que salva, que liberta. Faça isso todo dia, faça isso quando puder. Faça isso para todas as pessoas que estiverem por perto e quiserem te ouvir. Faça isso até que todos ouçam e até que ele venha. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A gente se vê amanhã aqui na Novo Dia, programa que eu te apresento para que você se torne uma flecha. Flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Saúde e paz. Até amanhã.